Uma hora ou outra começam a aparecer pistas de que aquilo que a gente está fazendo na academia talvez não seja o suficiente para o nosso sistema cardiovascular. O famoso, mas tão temido cardio, ele é essencial para a saúde e para o bem-estar. Infelizmente, pegar peso não é o suficiente para adaptar o nosso coração e o nosso sistema cardiovascular de maneira geral. Por isso, o cardio se faz essencial. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando da importância de você pegar peso e eu concordo, isso é absolutamente verdade para uma população sedentária, mas para as pessoas que já fazem exercício, pouco se fala, além de piadas, dos exercícios aeróbicos. E esse vídeo é o primeiro de duas partes que eu vou dar uma pegada completamente diferente pro aeróbico, de maneira que você nunca viu antes, mas em primeiro lugar eu tenho que pensar o seguinte: quando que eu sei que eu preciso de mais aeróbico ou cardiovascular? A segunda parte será sobre formas diferentes de você treinar o cardio, sem ter que subir na esteira e sem ter que ir para a bike. Mas vamos lá, primeiro a gente tem que trabalhar sempre com o diagnóstico. A gente tem que saber aonde a gente está para saber onde a gente quer chegar. Tendo esses dois pontos, a gente traça o caminho. Em primeiro lugar, essa eu acho batata. Quase sempre tem um fundo de verdade. Quando 2 minutos de descanso já não é mais o suficiente. Cara, 2 minutos é para ser o limite superior. Se você está falando de esforço máximo, tudo bem, vamos pensar em 3 minutos até, para um exercício que você quer fazer 1 RM, no singular. Se é 2, 3, 4, 5, não precisa descansar tudo isso. Não faz diferença. Agora, se você tem que descansar 2 minutos para fazer uma série de extensão de tríceps, tem alguma coisa errada. Isso é um sinal claro de que você não está recuperando a tempo suficiente. Lembrando que recuperação não acontece só dentro da academia, como também acontece fora. E sempre que você fala de recuperação, você fala de sistema aeróbico. Se o tempo entre uma sessão e outra, do nada, passou a não ser suficiente para você se recuperar, você continua cansado, você continua exausto, você continua se sentindo num ponto que ainda não dá para pegar peso, as articulações estão incomodando, então peraí. Vamos pensar em duas coisas, overtraining ou undercardio. O seu condicionamento foi degradando tanto com o passar do tempo que você não está conseguindo recuperar de uma sessão para outra. Então, tempo de descanso intra-treino e fora de treino são 2 elementos importantes que nos chamam a atenção. Eu também estou falando dos DOMs ou da dor do dia seguinte. Você também tem que considerar o quanto tempo você ficou dolorido. Não só a sua performance na academia, não só o seu descanso dentro do treino, mas eu sei que é só uma variável, mas você vai ver ao longo desse vídeo que ela vai associar várias coisas. O tempo que você ficou dolorido, se ele está acima do normal, pode ser que você não está se recuperando bem, significa que seu cardio talvez não esteja legal. Uma outra coisa que eu também vejo muito acontecer com o pessoal que pega peso na academia, principalmente quem faz bulking. Eu digo isso por experiência própria, porque uma hora ou outra isso acaba puxando a perna. Que é quando você começa a ficar letárgico, você começa a se mover devagar ao longo do dia. Parece algo extremamente relativo, assim, mas a gente percebe. Não só estou falando de uma noite que você dormiu mal, alguma coisa desse jeito. Agora, quando isso começa a aparecer a semana toda, quando se você está fora da academia, você começa a ficar lento, começa a ficar pesado, começa a ter dificuldade dessas coisas, começa a querer ficar muito tempo deitado, muito tempo sentado. Se você não está em déficit calórico, não era para isso estar acontecendo. Significa que não é que você não consegue nada, você consegue, tanto que você faz na academia, mas você não está recuperando o suficiente fora da academia para continuar a sua vida normal. Ou seja, alguma coisa não está trabalhando. O que é? O tema desse vídeo. Um outro sintoma que eu vejo acontecer é que a pessoa começa a demorar demais no aquecimento. Como assim? Você tem que sair de um estado de letargia, aí você vai ter que fazer o quê? Consumir muito café, você vai ter que tomar um energético, aí você vai chegar na academia e vai custar chegar no ponto que você está preparado para treinar. Porque o seu corpo tem que sair de um estado de quase de paralisação, assim, de não querer trabalhar, o seu coração não está querendo acelerar o batimento cardíaco do seu corpo, você não está conseguindo... Ou você, melhor dizendo, você tem uma dificuldade de entrar no estado tanto de concentração, de cabeça, né, quanto no estado do corpo mesmo, biológico, de preparação para você ir treinar. Então o aquecimento começa a durar demais. Começa a fazer muita esteira, começa a fazer muito alongamento, começa a enrolar na academia. Isso eu vejo acontecer bastante no treino, de forma a finalmente dá tempo para o seu corpo recuperar, para dar tempo, vamos dizer assim, do seu corpo esconder aquele cansaço de te deixar performar naquele dia. Mas demorar muito no aquecimento, eu acho que é um sintoma. A pessoa que está preparada, é assim, 10 minutos, 20 minutos, bora. Já estou num estado que, por mais que eu ainda tenha que aquecer específico, por mais que eu ainda tenha que pegar peso, eu já estou relativamente preparado para conseguir exercer força. Falamos de coisas que acontecem dentro da academia, coisas que acontecem fora. Eu fui misturando ao longo do vídeo para a gente estar dessa forma mais dinâmica, indo e voltando. Agora, o importante é a gente lembrar o seguinte: cardiovascular
recuperação, ela afeta o nosso corpo de diversas formas. Eu tenho vídeos em que eu falo especificamente sobre isso, mas eu acho um tema interessante para a gente encerrar o assunto dessa primeira parte. A gente está pensando em o que acontece entre uma série e outra, o que acontece entre o exercício e outro, o que acontece entre uma sessão e outra e o que acontece ao longo do macrociclo. Tudo isso tem a ver não só com a nossa escolha de variáveis na academia, como volume e intensidade, mas isso também tem a ver com como está organizado o nosso descanso e super relacionado ao descanso está o nosso condicionamento. Porque quanto mais condicionado, menos a gente precisa de descanso. Tudo isso que eu falei nesse vídeo é um sintoma de que você precisa descansar mais. Mas já tem uma semana que eu fiz esforço máximo. Por que eu não estou descansado? Porque seu condicionamento está lá no esgoto. E eu não falo isso como maldade. Se a gente acha problema, a gente acha solução. Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para analisar. Se você se identificou com esse vídeo, aguarde a parte 2. Se vocês assistem no momento de estreia, se não, provavelmente já está aqui no canal, no qual a gente vai falar sobre métodos, sim, não convencionais ou que não envolvem esteira e bicicleta para a gente treinar o nosso condicionamento de maneira específica ao nosso esporte, nossa atividade física. Meu nome é Gabriel Martins, se você assistiu até aqui, muito obrigado.